Olá, tudo bem com vocês, alunos do primeiro ano? Olha, nesta aula de português, nós vamos fazer a correção a partir da página de número 10, o exercício de número 11. Leia o texto do anúncio. Qual anúncio? Aquele do Charlie Chaplin ainda. Na reprodução do texto da página 8, identifique e reproduza as sequências. Sequência expositiva e a sequência injuntiva. Bem, para vocês lembrarem, provavelmente vocês fizeram pesquisas sobre o que é uma sequência expositiva e o que é uma injuntiva, mas já só para nós fazermos uma revisão, a sequência expositiva é aquela que expõe uma informação, dá detalhes, né, de fatos, cita exemplos, ok? Então, sequência expositiva é essa. Já a sequência injuntiva é aquela que nós trabalhamos sempre o modo imperativo. Qual é o modo imperativo? É aquele modo que faz um pedido, dá conselhos ou dá uma ordem. É comum nós encontrarmos a sequência injuntiva em receita de bolo, por exemplo. Faça isso, coloque aquilo, né? Coloque 3 ovos. Então, sempre fazendo um pedido, ok? Então, nessa sequência expositiva, vocês podem colocar como exemplo aí, a vida não espera nem volta atrás, por isso não perca mais tempo. Então tá dando uma informação, né? Então a vida não espera nem volta atrás, né? Então é isso aí. Já na sequência injuntiva, é logo na sequência. Viva o hoje, mande uma mensagem para quem você ama, divirta-se com sua família, reúna os amigos. Viram só? Tá dando conselhos, né? Fazendo um pedido, dando uma ordem, ok? Através desses verbos aí. Vamos para a letra B. Qual é a sequência predominante no texto? Bem, a sequência predominante no texto é a injuntiva, porque tem mais passagens desse tipo de texto aí nessa publicidade, nessa propaganda. Letra C. Com que propósito essa sequência foi utilizada no anúncio? Bem, com o objetivo principal de quê? De convencer o leitor a adquirir um serviço de internet. Então, nós podemos perceber dessa forma que os anúncios, eles utilizam sequências injuntivas como modo de persuasão, para tentar convencer a pessoa a comprar alguma coisa. Letra D. Qual é o argumento mais forte do texto? De que modo os outros argumentos se articulam a ele? Bem, o argumento mais forte que nós temos presente aí nesse texto é quando fala assim: a vida não espera nem volta atrás. Por quê? Porque os outros argumentos eles se articulam a este argumento por meio da conjunção coordenativa conclusiva. Quando a gente fala assim, por isso, né? Então esse por isso ele está introduzindo uma sequência lógica de argumentos para dar continuidade nisso que eu acabei de dizer anteriormente, ok? Por isso que é a passagem mais importante, a vida não espera nem volta atrás. No exercício de número 12, a pesquisadora Nelly de Carvalho faz a seguinte consideração acerca da linguagem da publicidade. Na publicidade, possuir objetos passa a ser sinônimo de alcançar a felicidade. Os artefatos e produtos proporcionam a salvação do homem, representam bem-estar e êxito. Sem a auréola que a publicidade lhes confere, seriam apenas bens de consumo, mas mitificados, personalizados, adquirem atributos da condição humana. Em sua forma de interagir, a linguagem publicitária se caracteriza pelo reforço do individualismo, ao concentrar o receptor em si próprio, egoisticamente ou, quando muito, nos seus, está dizendo que o que interessa é sua roupa, sua casa, sua saúde. Então, nessa letra A, está perguntando o seguinte: o anúncio de telefonia analisado idealiza o serviço que divulga? Essa é uma pergunta um pouco complexa, nós temos que entender. Primeira coisa, este anúncio que nós estamos analisando aí, ele faz
uma ideologia? Ele idealiza o serviço que divulga? Sim, né? Por quê? Porque esse anúncio, ele associa a ideia de que aproveitar a vida ao serviço de telefonia que promove, né? Então ele fala o tempo todo de aproveite a vida, ligue para as pessoas, não perca tempo, viva o hoje, mande uma mensagem. Então ele idealiza, ele o quê? Ele materializa esse serviço na mente das pessoas e consegue fazer com que elas se sintam convencidas a adquirir aquele produto, ok? Na letra B, o anúncio reforça o individualismo, tal como é explicado por Nelly de Carvalho? Bem, essa resposta é uma resposta pessoal, né? A gente pode perceber que sim, né? Mas você pode colocar da maneira que você entender. Por quê? Porque esse anúncio, ele se concentra no interlocutor, né? Ou seja, o potencial usuário dos serviços anunciados e no aproveitamento que este pode fazer dos momentos de sua vida com seus amigos e familiares. Porém, essa é uma resposta pessoal, ok? Na letra B, vamos aqui. Aqui ficou errado essa pergunta, letra B. Na verdade, não é essa a sequência. Tá? Vamos lá na página de número 12. Novamente analisando essa estrutura do anúncio publicitário, nós podemos perceber que em relação à estrutura composicional, o anúncio publicitário geralmente apresenta título, olha aí, não deixe a vida para depois. Nós temos também as imagens, que são bastante importantes, o texto que é o texto verbal, que constitui o corpo do texto, de um modo geral, a marca, sempre existirá também no anúncio publicitário, e o slogan, que é aquela frase chamativa dentro de cada empresa. Claro, é você que faz o agora, é o nosso slogan desse anúncio publicitário. Ok? No exercício de número 13, sobre o anúncio, assinale se as afirmativas são corretas ou incorretas. O título apresenta letras de tamanho maior para se destacar do restante do texto e chamar a atenção do leitor. Correto. Tanto no título como no corpo do texto, há expressões em vermelho que funcionam como recursos multimodais, dialogando com a marca da empresa. Também está correto, né? Na letra C, o título e o corpo do texto não se relacionam com a imagem, pois não fazem referência aos personagens nem à ação que eles realizam. É falsa, está incorreta essa afirmativa, né? Pelo contrário, se relacionam o tempo todo. O círculo à esquerda, com os personagens sentados no banco, remete-se à marca da empresa, à direita. Sim, correto, né? Faz essa referência da marca. Letra E. As cores da imagem remetem-se ao tempo presente, à modernidade, pois são cores vivas e vibrantes. Corretíssimo, né? Então, as cores da imagem, elas fazem essa referência. Só que nós temos aí uma questão importante a ser levantada. O que acontece nesse caso aí? Nós temos aí o vermelho, que se destaca, né? O preto e essa questão da cor do lado direito aí. Ele traz o antigo para dentro do moderno, daquilo que é moderno, ok? Por isso que é utilizada as cores aí no anúncio publicitário. Se nós não tivéssemos se nós tivéssemos essa pergunta ao contrário, né, de que remetesse aí ao tempo passado, né, aí nós teríamos cores mais no tom de cinza, tom de preto e branco, ok? Mas falou que tem algo colorido, já não é mais tão antigo. O título tem as seguintes características: dirige-se diretamente ao leitor, é uma frase feita, tem impacto emocional e é positivo. Correto também. O texto verbal do anúncio é composto de períodos simples e curtos que dão agilidade à leitura. Também percebam que tem
De vez em quando tem um ponto final, né? Ou seja, para transformar a leitura mais ágil, ok? No exercício de número 14, observe no livro digital como se dá a leitura de imagens em anúncios publicitários e outros gêneros que as contêm. Depois, avalie as afirmações. Os olhos do leitor vão da direita para a esquerda e de baixo para cima. O que vocês acham? Quando a pessoa vai ler, ela vai da direita para a esquerda e de baixo para cima, nesse caso aí desse anúncio publicitário? Não, né? Não existe exatamente uma sequência. Pelo contrário, nós vamos para a esquerda para analisar a imagem, primeiramente, para depois ir para a direita para analisar o texto. No anúncio, o foco do leitor vai do rosto dos personagens em direção ao celular e ao título, que eu acabei de dizer, né? Essa está correta. É possível concluir que as imagens e os textos em um anúncio são dispostos de forma aleatória. Vocês acham que é de forma aleatória? Vai colocando aqui, ali, ou tem uma intencionalidade por trás? A pessoa que faz um anúncio publicitário tem todo um planejamento, né? Então não é colocado de forma aleatória. No exercício de número 4, há preocupação durante a composição de um anúncio de que a atenção do leitor seja atraída para os pontos principais. Sim, né? Então vai transformando aí, a gente vai olhando no celular e ele tirando a selfie para chamar mais atenção, para depois ser levado para os textos. Então essa número 4 também está correta. Vamos dando sequência, vamos para o exercício de número 15. Releia o título do anúncio. Não deixe a vida para depois. O termo vida, em seu sentido literal, expressa o tempo de existência que decorre desde o nascimento até a morte. É esse o sentido da palavra explorado no título? Não, né? Por quê? Porque vida, nesse caso aí, está sendo empregado no sentido figurativo, ou seja, significando alegria, entusiasmo, né, de aproveitar os momentos, ok? Vocês tiveram a oportunidade de ler esse quadro verde no livro de vocês, de denotação e conotação. Vamos recapitular. Uma palavra é usada em sentido denotativo quando está empregada com significado literal, que é mais frequente, objetivo e não dá abertura a outras interpretações. Ou seja, o sentido denotativo é o sentido verdadeiro da palavra. Já o sentido conotativo expressa o significado figurado de uma palavra, ou seja, sentido menos frequente ou inesperado, novo, da palavra em determinado contexto. O discurso publicitário, em geral, emprega a linguagem conotativa, justamente com a finalidade de ampliar os efeitos de sentido, o que, por vezes, faz com que o discurso fuja do senso comum e desperte, assim, o interesse do leitor ou consumidor. Guardem isso aí. Matéria muito importante, cai demais no Enem a você saber dessa diferença de denotação e conotação. No exercício de número 16, leia o anúncio a seguir e responda às questões propostas. Pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Risqué Seleção. Chegou Risqué Seleção, a coleção de esmaltes para deixar a torcida brasileira ainda mais bonita. Uma seleção escolhida a dedo. Qual é o objetivo do anúncio? Bem, o objetivo deste anúncio aí é promover a venda do produto esmalte para unhas, né? Na letra B, qual o público pretende atingir? Mulheres, né? E justifique a sua resposta. Bem, o público-alvo pode ser identificado pela imagem, uma mão feminina, também a questão da utilização de esmaltes, né? Então o público de fato é destinado ao público feminino. Releia o título do anúncio. Pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Observe o uso da forma verbal pintou.
Considerando o produto anunciado, ela pode ser entendida em sentido literal, denotativo, e também em sentido figurado, conotativo. Indique-os. Qual é a diferença, né? Nos dois sentidos, seja ele no sentido verdadeiro e seja no sentido figurado, não real da palavra. Bem, pintou pode ser entendido no sentido literal como colorir, cobrir com tinta, né? Em sentido figurado, pode ser no sentido de aparecer, surgir. Né? Surgiu um novo jeito de torcer para o Brasil. Ok? Quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, ao desconsiderar os demais textos verbais e a imagem, provavelmente não se chega ao sentido literal, ou seja, no sentido verdadeiro. Ok? Na letra D, comente o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras no enunciado. Uma seleção escolhida a dedo. Qual é o efeito de sentido da escolha dessas palavras, gente? Bem, eu quero que vocês percebam que a palavra seleção e a expressão escolhida a dedo não são usadas de forma aleatória, como eu já disse anteriormente. Foi utilizado propositalmente, de forma bastante pensada, por quem fez o anúncio publicitário. Seleção, nesse caso aí, refere-se tanto ao time brasileiro como à nova linha de esmaltes. Já escolhida a dedo, justifica-se por significar escolher com rigor, ou seja, com cuidado, né? E como a expressão em si traz a palavra dedo, faz parte do corpo onde se localizam as unhas. Tem-se o local a ser pintado com o produto anunciado. Entenderam? Né? Então, é essa a explicação da utilização dessas palavras. Ok? Nós temos aí nessa frase o que nós chamamos de polissemia. O que vem a ser polissemia? Bem, gente, polissemia disse que a linguagem ela é polissêmica porque a palavra escolhida a dedo não são usadas aí com o sentido, por exemplo, que você talvez gostaria de determinar. A polissemia é uma palavra que ela pode ter o seu significado alterado, né, de acordo com o contexto. Então, no caso do anúncio analisado, a expressividade resulta da polissemia da palavra pintar, que tem esses dois significados, de pintar, por exemplo, uma parede, ou de pintou um novo jeito, surgiu um novo jeito de torcer para o Brasil. O discurso publicitário utiliza palavras polissêmicas, pois ao sobrepor significados em uma palavra ou frase, o texto permite outras possibilidades de interpretação. Ok? Bem, nós finalizamos a correção, mas eu deixo um pouco mais de atividades para vocês fazerem, porque esse assunto ele é de extrema importância, porque como eu já disse, cai demais no Enem, né, essa questão aí de anúncios publicitários, anúncios institucionais. Então nós estamos estudando nesse momento os anúncios publicitários. Logo à frente vamos nos adentrar no anúncio institucional. Para vocês revisarem esse conteúdo até aqui estudado, vocês vão fazer as tarefas da página 2 até a página 4 do exercício 1 ao 11, no livro de atividades de produção textual. Então, lá no final do seu livro, vocês têm lá o caderno de atividades, o livro de atividades de português, de modo geral, né? E nós temos também o de produção textual. Deem uma olhadinha, porque nesse bimestre nós vamos fazer todas essas atividades aí do caderno de atividades de produção textual. Nós não vamos deixar nenhuma de fazer, tá? Nós vamos fazer todas, tá? Nós vamos fazer todas, nós não vamos deixar nenhuma por fazer, tá? Então é isso aí. Bons estudos a cada um de vocês. Qualquer dúvida,
eu estou à disposição. Forte abraço!